Senhor, obrigado pela certeza do teu grande amor na nossa vida. Tu és o único, Senhor, digno de receber todo louvor e toda glória. Tu és aquele que não nos deixa, Tu és aquele que não nos abandona, que acredita em nós até mais do que a nós mesmos. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, desde já, que dos céus, do Teu Espírito Santo, venha ser derramado sobre cada coração nessa noite um renovo, força, ânimo, esperança a cada coração aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor Jesus. Estamos aqui porque o Senhor é o primeiro na nossa vida. Estamos aqui porque precisamos do Senhor e sabemos que o Senhor é aquele que é o único que tem poder de fato e de verdade para fazer a obra completa nas nossas vidas. Receba, Deus, nessa hora todo louvor, toda glória e toda adoração da Tua igreja. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te ama. Ele ama você. Ele não vai desistir de você. Ele não quer que você pare na caminhada com Ele. Creia. Dos céus vem o socorro. Da palavra de Deus vem a resposta. Do Espírito Santo vem a força que nós precisamos. E se você crê que Jesus Cristo está nesse lugar, levante suas mãos aos céus e aplauda bem forte a Ele. Você pode dar glória a Deus também? Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua presença nesse lugar. É maravilhoso poder estar na casa de Deus. É maravilhoso ainda podermos enxergar que existem pessoas que têm aprendido que só Jesus tem a palavra da vida eterna. Que mesmo no meio de semana, muitos aqui cansados, atarefados, fazem a opção de vir adorar o Senhor, de vir buscar Jesus Cristo. E eu digo a você que é essa busca que faz a diferença na nossa vida. É essa caminhada, onde muitas vezes temos que vencer o cansaço, vencer até a nós mesmos, para que a gente coloque aqui a nossa fé em prática. E nessa fé, Deus venha e trate com a nossa vida. Eu gosto sempre de lembrar, nós estamos aqui no nome de Jesus. E eu sempre lembro uma promessa que Ele mesmo falou: onde 2 ou mais estiverem reunidos em torno do meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então Jesus está aqui nessa noite. E onde Jesus está tem salvação, tem esperança, tem alegria, tem força, tem direção, tem milagre. Você crê nisso? Então aplaude Ele mais uma vez, que Ele merece. Glória a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia, você que trouxe. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Mateus 3, 13. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre filhos que alegram ao Senhor. Filhos que alegram a Deus. Mateus 3, 13. Quem achou, diz um amém aí. Quem não achou, acho que dá para ver agora aí, né? Amém. Diz assim a palavra: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento, os céus se abriram,
E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fala conosco. Vai quebrando, Senhor, toda e qualquer barreira que tentar impedir a manifestação do Teu poder aqui nessa noite. A nossa alma, ela tem sede e fome da Tua palavra. Queremos sair daqui renovados, tratados, abençoados, Senhor. E cremos que coisas especiais, mais uma vez, o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Por isso, crendo no agir do Senhor, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, amados. Amém. De vez em quando eu estou repetindo uma frase e veio ela agora nesse momento. Amados, nós, eu, você, nós não somos perfeitos. Mas o mais bem grande, temos procurado seguir aquele que é perfeito, que é Jesus. Jesus Cristo, Ele é a maior referência para a nossa vida, para a vida de qualquer outra pessoa. Jesus. E o Senhor trouxe essa palavra aqui nessa noite, nesse momento muito especial, porque a gente olha como a gente tem sido aqui aprendido, sido ensinado, que a vida que merece mais atenção é a nossa. Num tempo em que a gente está muito preso à vida dos outros e olhando a vida dos outros, a gente também precisa aprender que a vida que mais importa é a nossa. Diga assim comigo: a vida que mais importa é a minha. Diga para o seu irmão: cuida da sua vida, irmão. Amém? Cuida da sua vida. Amém? O desafio, né? Mas assim, e olhando para isso, a gente está aqui na casa de Deus, estamos aqui adorando o Senhor, queremos, porque entendemos, mesmo por mais simples que seja o nosso entendimento a respeito de Jesus, a gente sabe que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para esse mundo para nos salvar, que Ele veio nesse mundo para nos dar sentido nessa vida, para tratar conosco. Então aqui a gente vai aprender que a gente, se está procurando seguir a Ele, se a gente se denomina, como cristão, cristão é aquele que parece com Cristo. E aqui, amados, o que acontece nesse episódio é um milagre das poucas vezes aqui que a gente vê pessoas que estavam ali naquele local. Elas ouviram a voz de Deus. Deus falou, e quem estava ali naquele dia, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria ir lá nesse dia, Elisângela, para estar lá, para sentir aquele impacto de ver Jesus se batizando e Deus falando do céu, irmão João. Deus falando do céu. E todo mundo ouviu a voz de Deus dizendo assim: esse é o meu filho amado em que eu me alegro. Olha. E a alegria do coração de Deus foi tão grande, e essa alegria veio tão somente em resposta à atitude do filho dele, de Jesus. Jesus, ele vem para a terra, filho de Deus, mas vem como um homem, cercado de todas as propriedades dessa condição de ser humano, mas com uma característica muito especial: sem pecado. Até a sua concepção foi linda, foi concebido pelo Espírito Santo, então ele não tinha pecado. Mas o que Jesus faz aqui chama a atenção
e mostra o que traz alegria ao coração de Deus. Aí, lembrando daquela proposta nossa de olhar para a nossa vida, aí a gente pergunta assim: eu tenho sido um filho que alegra o coração de Deus? Não responda ainda não. Mas pense, a forma, o que eu tenho feito, tem alegrado o coração de Deus? Porque a gente precisa. Quem crê aqui? Quem tem fé? Pronto. Em Hebreus diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então essa fé que eu tenho é uma fé que tem que me levar a demonstrações que aí sim venham alegrar o coração de Deus. E eu só coloquei aqui três situações que a gente vê aqui Jesus fazendo, encaixando, que traz alegria ao coração de Deus, que são fundamentais para a nossa vida. Se eu quero, por exemplo, ser um filho que alegra o coração de Deus, porque quem consegue alegrar o coração de Deus tem tudo o que precisa na sua vida. Se você vive para agradar a Deus e para alegrar o Senhor, você já tem tudo o que você precisa. Entenda isso. O ser humano foi feito para o louvor da glória de Deus. O ser humano só é plenamente satisfeito quando ele está dentro do propósito da vontade do Senhor. O motivo do sofrimento do ser humano é ele tentar se agradar e se sustentar, sem entender pela sua finalidade. Fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E quando eu alegro e louvo a Deus, a minha vida faz sentido. E aí de fato eu sou feliz. E a primeira coisa que a gente vê aqui que traz alegria ao coração de Deus é a obediência. 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 Em João 6,38, palavras do próprio Jesus, ele diz assim: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Os irmãos devem lembrar no Evangelho, João Batista de batismo. João estava no Rio Jordão pregando o batismo para arrependimento de pecados. E quem lê a Bíblia, aliás, essa igreja lê a Bíblia todos os dias. Ninguém passa um dia aqui sem ler a Bíblia, né, irmão? Né, irmão? Eu quero crer. Procuro ser um pastor crente. Quem lê o Evangelho vai saber que a pregação de João era na voadora. Ele chegava lá: raça de víboras, pecadores, se arrependam porque está chegando o reino de Deus. E não era palavra mansa não, né, irmão Roberto? Era só, como diz lá, cajado. E muita gente ia e se batizava, porque o batismo representava um arrependimento de pecados. E ele já dizendo: olha, venham cuidar logo de fazer esse, porque hoje eu estou batizando com água, mas vem um maior que eu que vai se batizar vocês com fogo. Mas essa atitude de vocês em se batizarem, vocês estão dizendo para Deus que estão conscientes dos seus pecados, estão se arrependendo dos seus pecados, e aí o Senhor está perdoando. Aí vem Jesus. Irmãos, me ajudem. Jesus tinha pecado. E por que ele foi se batizar? Ele estava ali cumprindo um princípio. Jesus estava ali em obediência. Nem precisava, se for olhar para um sentido maior, mas era necessário. Ele diz: João, quando João vai reclamar, deixa assim por enquanto, meu primo. Tenho que fazer isso. Eu preciso obedecer à vontade do Pai. Eu preciso dar esse exemplo. Que um filho, a característica de um filho é a obediência ao seu pai. Ele desceu do céu, não foi para fazer o que ele queria fazer. E Jesus foi lá, fez a vontade daquele que o enviou. Obediência. Obediência. E talvez seja um quesito que a gente reprove muito. Porque esses dias, foi na terça-feira que Deus trouxe uma palavra. Cadê o povo que ora comigo 6 da manhã na terça-feira? Tem, graças a Deus.
Quem estava nessa terça-feira? Foi algo muito especial. Eu não contei. Você sabia que Deus mudou aquela palavra quando eu estava começando, Elisângela? Não ia falar sobre aquilo. Eu não ia falar sobre aquilo, mas Deus disse assim, não. Tem gente confundindo as coisas aí. Tem gente que diz assim, porque Deus falou comigo. Porque Deus falou no meu coração. Porque Deus está me dizendo. Deus não falou nada. Quem está falando é você. Muitas vezes fazemos as coisas do nosso jeito, irmão, e estamos dizendo que é Deus que mandou e que é a vontade dele. É nada. Eu não estou dizendo que Deus não fala, mas estamos vivendo um tempo que isso está se tornando cada vez mais frequente. Estamos usando o nome de Deus para justificar as coisas que a gente quer fazer na nossa vida e ainda tem um tom de espiritual, de santo, porque, gente, eu fico com vergonha dessas pessoas, Elisângela, que Deus fala com elas toda hora. Rapaz, parece que Deus está 24 horas conversando com aquela pessoa. Não. Deus fala, mas muitas vezes meu coração fala. Muitas vezes eu estou querendo fazer essa coisa aí. Quem está entendendo essa palavra aí? Mas quem é obediente, ouve a voz do Senhor. Tem até uma frasinha que a gente inventou aqui, né? Manda quem pode, obedece quem tem Jesus. Obediência. A outra virtude de um filho que agrada a Deus é uma chamada humildade. Gente, que sinal foi esse de humildade aqui de Jesus? Já pensou? Ele estava no meio de um monte de gente pecadora. E essa conversa aqui foi só de pé de orelha com João na água já lá. Ninguém estava ouvindo. Viram Jesus se aproximar, vim batizar. Quem estava descendo nas águas ali era quem estava cheio de pecado. E Jesus estava preocupado com isso? Não. Um gesto de humildade. Humildade diante do Senhor. Humildade reconhecendo naquele instante. Naquele instante, sabe quem era a autoridade espiritual na vida de Jesus? João. João era o profeta. João era o profeta ali daquele momento. Ele disse, você que vai me batizar, João. Humildade. Humildade, muita gente confunde o que é humildade, sabe, irmãos? Tem gente que acha que humildade é a roupa. A gente avalia a humildade pelo modo que a pessoa se veste, pelo modo que a pessoa fala. Humildade tem a ver com caráter, com comportamento, com posicionamento. É uma virtude. Em 2 Coríntios 5, 21, põe aí por favor, Celso. Olha, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Aí Deus disse assim, você vai se tornar como pecador. E Jesus disse, sim, Senhor. E recaiu o peso de todo o pecado nosso, foi por isso. Ele humilde, como diz Isaías, como uma ovelha mandada ao matadouro, simples, silencioso, ele se entregou. A humildade, não ter ali constrangimento de quem está olhando para ele ou deixando de olhar para ele. Ali ele estava numa condição de pecador sem ser pecador. Pare para pensar nisso. Que deve ter gente, eita, o filho de Zé e Maria, tá vendo? Bem sabia que ele não valia nada, tá aqui, pelo menos vai se batizar. De repente agora ele muda, né? É assim, amados. Humildade. Humildade é você ter a percepção correta de quem você é e de quem Deus é na sua vida. Sabe uma coisa que a gente não pode esquecer, meu irmão, minha irmã? Grande na nossa vida é o Senhor. Nós somos totalmente carentes e dependentes da graça e da misericórdia dele. O que é o homem? O que é o ser humano? Quem somos nós? Né? É que a gente para, às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, mas quem nós somos?
Tem gente que passa por situações. Ah, pastor, eu sou desse jeito porque a vida me fez assim. Eu aprendi a engolir a vida com as pedras. Eu me tornei uma pessoa dura. Ninguém passa por cima de mim não, porque é assim mesmo, é do jeito que eu sou. A vida nos machuca muito, mas a vida também é uma grande professora. E das muitas lições que a vida traz para nós é nos colocar diante de quem nós somos em Deus. Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade nos céus e da terra. Desceu do céu, se livrou de toda a sua glória, se tornou igual a gente, habitou no meio de nós e foi se batizar. Você quer alegrar o coração de Deus? Queremos alegrar o coração do Senhor? Vamos ser mais humildes. Vamos ter um pouco mais de humildade. Jesus não tinha falha, mas de repente a gente deve ter alguma, né? Alguém aqui tem alguma falha? Todos nós, né? Ou você é perfeito? Se você for, por favor, desculpe aí, viu? Me desculpe aí. Se você não errar, também me desculpe, viu? Mas eu sei que eu erro. Eu sei que eu não sou perfeito, não. Mas eu repito o que eu falei no início. Estou procurando seguir aquele que é perfeito. Ele vai me ajudar. É igual a história do fariseu e do publicano. Lembra que Jesus gostava de prestar atenção nas coisas? O fariseu e o publicano foram orar. O fariseu subiu lá na pedra e disse: Senhor, graça te dou, porque eu sou dizimista, que eu sou ofertante, eu conheço a palavra e não sou que nem esse caba desgraçado aqui, esse publicano. Eu dou o dízimo, eu sou isso. Cara, aí o publicano, cara pro chão, batendo nos peitos: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Aí Jesus disse: ó, preste atenção aqui. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se reconheceu a sua condição foi justificado pelo Senhor. Amém? Para terminar, a outra coisa que a gente vê aqui que traz alegria ao coração de Deus é o nosso testemunho. A gente fala pouco disso, né? Não entenda testemunho como aquela coisa lá que Deus curou uma doença. Pastor, eu quero contar meu testemunho, que eu estava com a pereba e fui orar e a pereba sumiu, glória a Deus, por bate palma. Não estou falando desse testemunho. Eu estou falando do que o mundo vê em mim e vê em você. Paulo diz que nós somos uma carta lida. O que é que o povo está lendo? Quem somos nós quando a gente sai dali, daquela porta? Como é o nosso comportamento? Quem são as nossas referências lá? O que é que a gente anda fazendo depois que a gente passa? É esse testemunho. E Jesus, onde ele estava, ele sempre foi Jesus. Onde ele estava, ele sempre era o que era. E a gente? É o testemunho. Deus fala sempre aqui: amados, as nossas atitudes, elas não falam não, elas gritam muito mais alto do que as nossas palavras. Até uma criança consegue perceber a diferença entre o que se fala e o que se faz, né? Criança já tem isso. Oxe, manhã, a senhora não disse que não é feio mentir? Sim, por quê? Por que ligaram pra cá e a senhora mandou dizer que não estava? Estou falando uma coisa bem suave, mas tem muita coisa. Pastor também agora, né? Jesus era Jesus, sim. Eu e você também somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Em capítulo 2, versículo 21 diz assim: por isso,
vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o que, irmãos? Exemplo para que sigam os seus. É só procurar seguir os passos de Jesus. Aí vai longe. Se eu for falar aqui, a gente não vai saber. Mas eu vou falar de algumas coisas que Jesus fez. Jesus foi traído, irmãos? Foi? Negaram Jesus? Foi o que ele fez. Ele foi atrás dessas pessoas. Só não deu tempo de salvar Judas. Mas se desse tempo, ele tinha alcançado Judas. Que inclusive Judas, ele comete aquele ato com ele por tamanha dor. Os irmãos lembram que ele não ficou com o dinheiro? Por que Judas tirou a sua vida? Existe uma corrente de pensamento, amados, a respeito disso. Obviamente, Judas fazia parte de todo um plano do Senhor. Era necessário. Que papel, às vezes, né, a gente se coloca dentro dos planos e propósitos do Senhor. Mas o que aconteceu com Judas foi o seguinte: ele era muito do material. Ele pensou assim: a gente vai precisar de recursos, eu vou fazer o seguinte: meu mestre é poderoso. Eu já vi meu mestre ressuscitar pessoas. Eu já vi meu mestre andar por cima da água. Eu já vi meu mestre fazer muita coisa. Eu vou entregar ele, vou receber o dinheiro, e eu sei que quando pegarem ele vai soltar. Ele pensou assim. Mas o que aconteceu é que Jesus morreu. E a dor que Judas sentiu naquele momento foi algo que a gente não tem como pensar nem como medir. Ele não quis aquele dinheiro. Infelizmente ele tirou a vida. Pedro chorou amargamente. Ele negou Jesus quantas vezes? Mas aí quando Jesus ressuscita, mande chamar Pedro lá. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, então você vai cuidar das minhas ovelhas. Um cara que negou ele, Fabi. Sabe o que é que acontece? Hoje eu falei isso para uma pessoa. Hoje eu vou chamar de pessoas que se dizem crentes, de pessoas que se dizem cristãs. Hoje, se alguém cair, se alguém falhar, a pessoa que diz que é crente e que diz que é cristã, pisa no pescoço para acabar de matar. Mas a pessoa que segue Jesus faz o que Jesus faria. Se alguém cai, se alguém se machuca, se alguém é derrubado, Jesus vai lá para levantar aquela pessoa. Você está entendendo a diferença? Quando tem um problema de relacionamento, se uma pessoa desagrada a outra chuta ela. Se está dando problema, acaba. Jesus não, se tem alguma coisa com problema, Jesus vai procurar consertar. Jesus não desiste, que nem a gente estava cantando aqui agora há pouco. Alguém fez algo muito ruim comigo. Alguém me feriu muito. Os passos de Jesus nos levam para onde? Para o perdão. Se for olhar, amados, não há uma concepção de se imaginar uma pessoa que se diz que é cristã e não perdoa. Porque uma das bases do cristianismo e da salvação está fundamentada no perdão. Como é que pode ter uma pessoa que diz que segue Jesus e não perdoa? Nem se perdoa, nem perdoa o outro, nem sabe perdoar. Aí, será que esse tipo de atitude alega o coração de Deus? Seguir os passos de Jesus também significa caminhar numa vida reta e santa. Irmãos, tem alguma coisa no Evangelho que mostra que Jesus pecou? Não. Ele carregou os nossos pecados, mas ele pecar não. Você já notou no Evangelho? Eu sei que eita igreja que lê o Evangelho é essa. Que Jesus toda vez se retirava para orar? Por que será que Jesus precisava orar? Por que não? Jesus foi tentado.
Jesus foi provado, mas ele procurava sempre o caminho santo, o caminho do Senhor. Sabe, amados, que a nossa jornada de vida, ela possa caminhar aqui, passando por essa obediência, por essa humildade e por esse testemunho. Foi por isso que Deus ligou o microfone do céu e falou: esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Obediente, humilde, está dando testemunho para vocês. É só procurar fazer igualzinho. E a gente não tem como dar desculpa para Deus, não tem nada assim, porque Jesus sim, Jesus veio como um homem igualzinho a gente. E passou por tudo que passou para mostrar que se a gente crer, a gente pode passar. Ei, essa palavra veio para mim hoje e veio para você, porque precisamos trazer alegria ao coração de Deus. Eu acho que essa alegria vai começar, vou falar isso de novo, quando a gente parar de olhar para a vida dos outros e começar a ter atenção com a nossa vida e com o nosso comportamento. Eu tenho que cuidar da minha vida. O que fazem, o que deixam de fazer, cada um vai prestar conta. Importa para mim o que Jesus fez e o que Jesus me ensina. Eu não estou aqui para brincar de ser crente. Tem alguém para brincar de ser crente aqui? Se tiver, essa não é igreja para você, não. Aqui a gente está treinando todo dia para passar pela porta estreita, para sair pelo caminho da diferença, para ser o sal, para ser a luz. Sabe? A gente precisa disso. A gente precisa ser tratado. Sabe? Não pode. É só olhar para Cristo. É só olhar para Ele e dar uma olhada no comportamento dele. Aquele cidadão, né? O Augusto Cury. Alguém conhece Augusto Cury? Né? O cara da ciência, um cara inteligentíssimo. Ele era ateu. O homem se converteu quando ele foi estudar a inteligência de Jesus. Por que é que isso acontece? Porque Jesus é a prova real do amor de Deus na nossa vida. Ele é a referência maior ao coração do homem. Ele é que tudo que mais importa na nossa vida. Se você olhar para Cristo, se você procurar seguir a Cristo, aí você vai ver mudança na sua vida. Mudança de verdade. Que Deus possa olhar para mim, que Deus possa olhar para você e dizer assim: esses são os meus filhos amados, em quem eu me alegro. Quem recebe essa palavra? Você pode dar glória a Deus? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Vamos orar. Uma coisa linda da oração é que se a gente crer, Ele responde, viu? Deus responde. Fale com Deus. Fala com o Senhor. Mas pode ser grande ao Senhor? Eu gosto muito desse louvor. É novinho. Grande, cante. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Declare isso a Ele. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Olha a humildade. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nós.
nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Senhor de toda a glória, é no nome de Jesus que nós chegamos diante da tua presença. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos faz filhos. Através de Cristo Jesus, nos tornamos filhos, Senhor. Meu Deus, nos ajude então a sermos filhos que agradem ao teu coração, que tragam alegria ao teu coração. Que possamos então, Senhor, olhar para nosso irmão, o nosso irmão maior, a Jesus, autor e consumador da nossa fé, e procurarmos seguir os seus passos. Meu Deus, nos perdoa pela desobediência, que todas as vezes que isso acontece, além de trazer tristeza ao teu coração, traz prejuízo para a nossa vida. Meu Deus, queremos te obedecer, assim como o Senhor Jesus declarou que não desceu do céu para querer vir fazer o que Ele queria, mas para fazer a vontade do Senhor que o enviou. Que haja o princípio da obediência na nossa vida, Pai. E nós só sabemos que somos obedientes quando somos levados a fazer aquilo que a gente não quer fazer. Porque ser obediente quando nos agrada é a coisa mais fácil que tem. A obediência só consiste quando ela contraria a nossa vontade. Nos ajude, Senhor, a ter um coração humilde, Deus. Nos ajude, meu Deus, a tirar essas pedras de orgulho, de altivez, de arrogância, Senhor. Que possamos ter a visão verdadeira de quem nós somos. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Nos ajude a melhorar, Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus. Que a humildade seja a virtude que ilumine o nosso coração sempre. Porque os humildes, eles têm mais facilidade para serem transformados, tratados e moldados pelo Senhor. E nos ajude, Senhor, a darmos o testemunho, a de fato e de verdade seguir os Teus passos. Que as pessoas que olharem para nós não venham nos enxergar, mas enxerguem o Senhor na nossa vida. Nos ajude a mudar esses comportamentos que desagradam o Teu coração. Nos ajude, Deus, a melhorar a cada dia. Nos ajude a amar, a perdoar. Nos ajude, meu Deus, a buscarmos a santificação. Nos ajude, meu Deus, a cada dia estarmos mais perto do Senhor. E aí sim, meu Deus, a alegria chegará ao Teu coração, é o nosso desejo. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, por meio da nossa vida, exaltar, bendizer e glorificar o Teu santo nome. Que a nossa vida seja para o Teu louvor, que a nossa vida seja para a Tua honra, pela Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te, Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você é um filho e uma filha que agrada o coração de Deus. Cante isso mais uma vez. Queremos o Teu nome engrandecer. A igreja canta. Ele está trabalhando.
ajuda, Senhor, a alegrar o teu coração. Aplauda bem forte a Ele, igreja. Dê glória. Você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém.